Os modelos atômicos foram sugeridos desde a antiguidade por gregos, como Demócrito de Abdera e Leucipo, que já afirmavam que a matéria era composta por pequenas partículas que receberam a denominação de átomo, que a palavra em grego significa indivisível. Modelo atômico de Dalton. No início do século XIX, Dalton propôs um modelo atômico revolucionário. Dalton postulou que os átomos são esferas indivisíveis e idênticas, como bolas de bilhar. Apesar de sua importância histórica, o modelo de Dalton tinha limitações significativas. Não explicava a existência de partículas subatômicas, nem as propriedades elétricas dos átomos. Modelo atômico de Thomson. No final do século XIX, Thomson propôs um novo modelo atômico. Ele descobriu os elétrons e percebeu que os átomos não eram indivisíveis como se pensava. Thomson propôs que os átomos eram como pudim de passas, com elétrons negativos dispersos em uma massa positiva. Modelo atômico de Rutherford. No início do século XX, Rutherford realizou o famoso experimento da dispersão de partículas alfa. Ele bombardeou uma folha de ouro com partículas alfa e observou que algumas eram desviadas em ângulos inesperados. Rutherford concluiu que a maior parte da massa carga positiva do átomo está concentrada em um núcleo pequeno e denso. Os elétrons orbitam ao redor do núcleo como os planetas em torno do Sol. Modelo atômico de Bohr. Em 1913, Bohr desenvolveu o modelo atômico que incorporava níveis de energia ou camadas eletrônicas. Ele postulou que os elétrons orbitavam o núcleo em órbitas específicas e quantizadas. Bohr explicou que os elétrons em órbitas mais externas podem saltar para órbitas mais próximas ao núcleo emitindo energia. Da mesma forma, podem absorver energia e saltar para as órbitas mais distantes. As partículas elementares nos conduzem a uma jornada longa pela estrutura íntima do universo. Os quarks e os leptons são as unidades fundamentais da matéria, que desempenham um papel vital nesse cenário, interagindo através de forças essenciais, como a forte, a fraca, a eletromagnética e a gravitacional. Essas interações não só moldam os cosmos, mas também impulsionam a inovação tecnológica, abrindo caminho para avanços em áreas como medicina, energia e comunicações. À medida que exploramos as partículas elementares, desvendamos os segredos do universo e ampliamos os limites do conhecimento humano, continuando uma jornada de descoberta e exploração sem fim. O espectro eletromagnético é a gama completa de todas as formas de radiação eletromagnética, incluindo desde ondas de rádio e microondas até raios gamas de raio-x. Cada tipo de radiação tem diferentes comprimentos de onda e frequências. A radiação do corpo negro é a radiação eletromagnética térmica dentro ou ao redor de um corpo em equilíbrio termodinâmico com seu ambiente, ou emitida por um corpo negro. Um corpo hipotético opaco e não reflexivo que absorve toda a radiação eletromagnética que nele incide e emite radiação eletromagnética térmica, que é o resultado do movimento acelerado de partículas carregadas. A radiação do corpo negro tem um espectro específico e intensidade que depende apenas da temperatura do corpo, que é assumido por uma questão de cálculos e teoria para ser uniforme e constante. Todos os corpos emitem radiação térmica, mas não necessariamente na faixa do visível, e à medida que se aumenta a temperatura, a radiação é alterada. Os cientistas do século XXI tentaram explicar as leis da radiação do corpo negro, construindo um modelo da radiação eletromagnética em termos de ondas e usando a física para derivar suas características. Eles, entretanto, descobriram com muita surpresa que as características deduzidas não estavam de acordo com as observações experimentais. De acordo com a física clássica, qualquer objeto muito quente deveria devastar a região em volta dele, com suas radiações de alta frequência. Até mesmo o corpo humano, em 37 graus, deveria brilhar no escuro. Não existiria de fato a escuridão. A constante de Planck é representada por H. É um número fundamental na física quântica, que relaciona a energia de um fóton com a frequência de sua onda associada. É essencial para descrever fenômenos como a radiação eletromagnética de corpos negros e o efeito fotoelétrico. O valor da constante de Planck é aproximadamente esse número aí, vezes 10 elevado a menos 34 joules-segundos. Quando falamos sobre o efeito fotoelétrico, podemos dizer que ele é um fenômeno incrível que revela a dualidade onda-partícula da luz. Quando a luz incide em uma superfície metálica, ela pode liberar elétrons, criando uma corrente elétrica. Esse fenômeno foi estudado por Albert Einstein e desempenhou um papel fundamental no desenvolvimento da teoria quântica.
O efeito fotoelétrico tem diversas aplicações práticas, incluindo em células solares e em dispositivos de imagem. Continua sendo uma área de pesquisa ativa na física moderna, ou seja, até hoje, o efeito fotoelétrico é bem estudado. Dualidade onda de partícula. A dualidade onda de partícula é um princípio da mecânica quântica que sugere que tanto as partículas subatômicas quanto ondas como fótons e elétrons podem exibir comportamentos tanto de partícula como de onda, dependendo das condições experimentais. Isso significa que essas entidades têm como propriedades tanto de partícula como massa e posição definida, quanto de onda como frequência e comprimento de onda. Isótopos, isótonos e isóbaros. Isótopos são átomos de um mesmo elemento químico que possuem o mesmo número de prótons, mas diferentes números de nêutrons, resultando em massas atômicas diferentes. Isótonos são os átomos de elementos diferentes que possuem o mesmo número de nêutrons, mas diferentes números de prótons. Já os isóbaros são átomos de elementos diferentes que possuem o mesmo número de massa, mas diferentes números de prótons e nêutrons. Essas variações nos constituintes dos átomos têm implicações importantes em química, física e áreas científicas. A radiação natural está presente em diversos ambientes, como solo, água, alimentos e até mesmo no próprio corpo humano. Ela desempenha um papel importante na formação da Terra e na evolução da vida. Os níveis de radiação variam de acordo com a localização geográfica e as características do ambiente. Radiação ionizante e não ionizante. Radiação ionizante não possui energia suficiente para remover elétrons de átomos, criando íons. Ela pode ser encontrada em raio-x, radiação gama e partículas alfa e beta. Já a radiação não ionizante, como a luz visível, micro-ondas, ondas de rádio e ultrassom, não possuem energia suficiente para ionizar átomos. Ambos os tipos de radiação têm aplicações em diversas áreas, mas é importante ter cautela com a exposição prolongada a elas. Existem vários tipos de radiação, incluindo radiação eletromagnética, como luz visível, raio-x e micro-ondas, e radiação ionizante, como raios gamas e partículas alfa. Cada tipo tem diferentes propriedades e efeitos, sendo alguns benéficos, como a luz do sol para a fotossíntese, e outros prejudiciais, como a radiação ionizante em doses elevadas, que pode danificar células e causar câncer. A fusão nuclear é o processo no qual dois ou mais núcleos atômicos se juntam e formam outro núcleo de maior número atômico. A fusão nuclear requer muita energia para acontecer e geralmente libera muito mais energia do que a que consome. A fusão nuclear é a união de pequenos núcleos, atômicos, que formarão um núcleo maior e mais estável. Essa é a fonte de energia e vida das estrelas. Um exemplo é o Sol. Em seu núcleo ocorrem reações de fusão de hidrogênio, originando núcleos de hélio. A fusão é mais fácil com núcleos pequenos, porque uma vez que é necessário haver a colisão e a junção de dois núcleos, a repulsão das cargas positivas desses núcleos será menor. Mesmo assim, é necessária uma energia cinética muito alta para vencer essa repulsão e gerar colisão. A fissão nuclear é o processo no qual um núcleo de um átomo pesado é dividido em partes menores, liberando grande quantidade de energia. É a base para a geração de energia em usinas nucleares e também é utilizada em armas nucleares. A bomba atômica é um dispositivo explosivo que utiliza a fissão nuclear para liberar uma quantidade imensa de energia em uma explosão. Esse tipo de arma é capaz de utilizar destruição em larga escala e é extremamente perigosa devido à radioatividade liberada durante uma explosão, causando efeitos devastadores a longo prazo. Por outro lado, uma usina nuclear é uma instalação projetada para utilizar a fissão nuclear de forma controlada para gerar energia elétrica.